Sejam todos muito bem-vindos à nossa ATPC. Eu sou Silvana e estou na função de PEC, que é professora especialista do currículo da Diretoria de Ensino de Sumaré, e nós trabalharemos hoje com vocês sobre alfabetização matemática. E tem também o nosso colega, que ele se apresentará. Então, para iniciar o nosso bate-papo, nós vamos aí mostrar a conceituação. Depois falaremos sobre a reflexão do tema, como alfabetizar matematicamente, trabalharemos algumas ideias e mostraremos atividades e algumas metodologias a se trabalhar. Então, para iniciar a nossa conversa, vamos deixar uma pergunta que ao longo da nossa reunião, vocês vão poder ficar refletindo um pouquinho sobre isso. Ou seja, você é alfabetizado matematicamente? O que isso quer dizer? Será que todos são? Segundo a Elaine Ortega e a Ana Luzia Parisotto, no texto de alfabetização matemática na perspectiva do letramento do PNAEC, que é o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, ela diz que a linguagem matemática, é uma das fundamentais para o processo de conhecimento, ou seja, para adquirir esse conhecimento com os nossos alunos. Então, vai aparecer a matemática em tudo. Onde essa matemática está? Ela está nos textos, que é trabalhado com os alunos. Que tipo de textos? Em vários gêneros textuais, onde a gente pode trabalhar com a receita, a gente pode trabalhar com as reportagens, está dentro de classificados, nas bulas de remédio, nos cardápios, nos restaurantes, quando a gente vai efetuar a compra, que você olha lá no cardápio, entre outros, Então, portanto, a matemática está o quê? Interligada à língua materna. A gente não consegue usar a matemática somente a linguagem matemática, sem utilizar-se da língua materna. Então, isso traz o quê? Essa relação, essa comunicação entre a língua materna e a matemática. Então, por isso que nós perguntamos aí, o que é o letramento matemático? O que é, então, esse letramento matemático? Segundo a matriz de avaliação e o relatório nacional do PISA de matemática de 2012, ele traz que o letramento matemático é a capacidade desse individual do quê? De formular, de empregar, de interpretar essa matemática, de raciocinar matematicamente, de utilizar os conceitos, os procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas para o quê? Para descrever, explicar e predizer fenômenos, ou seja, ele reconhece o papel que a matemática tem e que exerce no mundo, Fazendo o quê? Julgamentos bem fundamentados e a tomada de decisões necessárias de uma pessoa, ou seja, a pessoa tem que saber lidar e fazer uso dessa matemática em vários contextos, como a gente já falou anteriormente, nas receitas, por um exemplo, nos textos, e trazendo também para o reconhecimento, reconhecendo o papel que ela exerce no mundo. Como fazer tudo isso? Como que a gente vai desenvolver no nosso aluno todas essas capacidades? O raciocinar matematicamente, o fazer uso desses conceitos, das ideias fundamentais da matemática, descrevendo situações com os números, explicando e prevendo esses fenômenos. Ou seja, isso nos cabe o quê? Mostrar que essas linguagens são tão ricas e que vai além dos muros da escola, que a gente usará essa matemática para sempre. A matemática está na nossa vida desde a hora que acordamos até a hora que nós vamos dormir, a gente utiliza-se da matemática. Então, sigamos aí com as nossas reflexões sobre o tema. Letramento. Você já parou para pensar o que é? Segundo a pedagogia, ela fala da incorporação funcional das capacidades a que conduz o aprender a ler e a escrever, Ou seja, a condição adquirida por quem o faz, condição que a pessoa adquire. E ainda essa capacidade ao qual ela se fala traz o raciocinar, o usar os conceitos, a descrever e explicar tudo o que acontece dentro da matemática, a trabalhar com as fórmulas, a formular hipóteses, a empregar e interpretar todas as situações ao qual a matemática aparece. Para isso, nós trazemos aqui um
organograma para mostrar todo esse estudo em cima da questão do letramento. Esse letramento, que é o conceito que, juntamente com a alfabetização, se refere ao processo de ensino e aprendizagem da língua escrita, né? Tanto em português quanto em matemática, é esse adquirir essa condição da escrita, da leitura e saber lidar com ela, ele pode ser aí trazido para nós tanto de forma individual quanto de forma social. O individual é visto no âmbito pessoal e quando a gente fala no social, ele é visto como um fenômeno cultural, né, para essas duas situações. E nós trazemos ainda que na matemática em particular entendemos que muitas ações incorporam as práticas sociais de leitura e escrita, adequando assim as perspectivas do letramento, ou seja, desenvolvendo todo esse conhecimento em matemática. Tá? E para que isso aconteça, nós precisamos o quê? Dessas 7 capacidades que estão aí embaixo, que são comunicação, matematizar, representação, raciocínio e argumentação, o delinear estratégia para resolução de problema, o uso de linguagem simbólica e utilizar ferramentas matemáticas, e cada uma delas traz a sua particularidade. Quando a gente fala da comunicação, a gente traz aí a questão que inicia-se ao perceber a existência de algum desafio e é estimulado a reconhecer e compreender uma situação-problema. A leitura, por exemplo, a decodificação, a interpretação, as perguntas ou os objetivos que podem levá-lo ao quê? A produzir um modelo mental. Esse modelo mental que levará a essa compreensão, a esse esclarecimento ou até mesmo a formulação de problema, ou seja, levando a solução, explicação ou justificativa de um problema ao qual foi proposto para esse aluno. O segundo, que é o matematizar, ele vai envolver o quê? A transformação de um problema definido no mundo real, de forma matemática, ou seja, a estruturação, a conceituação, fazer suposições ou formulação de um modelo, ou ainda interpretar ou avaliar um resultado, ou seja, é um termo usado para descrever as atividades matemáticas fundamentais envolvidas, as ideias fundamentais da matemática aí que são envolvidas também. No terceiro ponto, que é a representação, ele vem trazendo para nós que envolve o quê? As representações de objetos matemáticos e situações, e é usado na seleção, na interpretação, na tradução, usado também como uma variável ou até mesmo uma representação na captura, ou seja, de uma situação, no interagir com um problema, o apresentar o trabalho, no uso com gráficos, com tabelas, com diagramas, com figuras, com equações, com fórmulas, com materiais concretos, ou seja, é a forma de escrita e a formulação e a resolução de problemas que está dentro dessa representação. E o quarto ponto, quando a gente fala do raciocínio e argumentação, é a capacidade que envolve esses processos de pensamento. Ou seja, logicamente eles estão enraizados em nós ou enraizados na condição da matemática, que vai fazer o quê? Que exploram e vinculam os elementos dos problemas, vai trabalhar a inferência, vai analisar justificativas ou formular sobre uma afirmação ou uma solução de problema, né? Ou seja, vai trazendo toda essa condição aí para o nosso aprendizado também. E o quinto ponto, quando fala delinear estratégias para solução de problema, ele vai trazer o quê? A situação de envolver um conjunto de processos críticos de controle para reconhecer essas fórmulas, ou seja, reconhecer como formular, como resolver os problemas, como delinear e selecionar os itens de um problema que a gente está precisando para resolver, e eles vão caminhar junto com o quê? Com as estratégias para resolver problemas atrelados a tarefas ou a um contexto, ou seja, a capacidade usada em qualquer etapa no processo de resolução de problema. Lembra que a gente falou que a resolução de problema é desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a gente passa o dia inteiro resolvendo problemas, né? O sexto ponto, que é o uso da linguagem simbólica, ele vem trazendo aí
a questão formal, a técnica e as operações dentro da escrita. Vai envolver o que? A compreensão, a interpretação, a manipulação e fazer uso dessas expressões simbólicas dentro do contexto matemático, como por exemplo uma expressão aritmética, as operações com uso de convenções ou até mesmo dentro das regras matemáticas. Ou seja, para formular e resolver, interpretar a matemática, é necessário que conhecer a linguagem própria da área, né, que envolve essa simbologia aí. No sétimo ponto, que é utilizar ferramentas matemáticas, nós trazemos a questão do compreender-se como instrumentos a serem usados, como por exemplo os instrumentos de medida. Quando a gente usa o metro, o paquímetro, a fita métrica, entre outros instrumentos, o que acontece? A gente está trazendo todos esses instrumentos para uso da matemática, fazendo essas medições. Então, nós vamos possuir o quê? Um importante instrumento, um importante papel na comunicação dos resultados, como, por exemplo, o uso do Excel. Quando você faz uma planilha no seu trabalho, ou quando o aluno está pesquisando alguma coisa para fazer um trabalho para o professor que foi solicitado, ou quando a pessoa está no trabalho dele utilizando isso, usa-se o Excel para colocar esses dados em prática, para fazer gráficos, para produzir evidências em cima do que está sendo trabalhado ali, né? Então, nós temos todas essas condições, esses 7 pontos, essas 7 capacidades que foram apresentadas aí dentro do documento Letramento Matemático, um olhar a partir das competências matemáticas propostas na BNCC no ensino fundamental. É da revista, tá? E é a revista EMD, que é o Ensino de Matemática em Debate, e ela traz toda essa condição para a gente pensar um pouquinho nesse letramento, que ele pode ser individual, social e trabalhar dentro dessas 7 capacidades apresentadas. E para avaliar esse letramento ao qual a gente está falando, nós vamos precisar de 3 dimensões. Que dimensões são essas? O conteúdo, o processo e o contexto, ao qual o conteúdo a gente vem trazendo aqui os conceitos matemáticos mais amplos, o processo ao qual a gente trabalha, como a gente trabalha, de que forma que foi trabalhado, e o contexto é onde que foi trabalhado isso, de que forma, se eu usei alguma vivência, em qual contexto matemático que isso foi trabalhado. Quando falamos dessas 3 dimensões, nós trazemos aqui o conteúdo. Que conteúdo é esse? São os conteúdos matemáticos que vêm trabalhando ou falando da estimativa, a mudança e o crescimento, espaço e forma, o raciocínio lógico, a incerteza, as dependências e as relações que está dentro do nosso currículo paulista. E os ramos da matemática, ou seja, os ramos do currículo que aparece isso, são as relações numéricas, a álgebra, a geometria e o tratamento da informação, ok? Trazemos aí o processo, ao qual ele é definido pelas competências matemáticas, e tais competências são representadas aí por 3 classes, que é a realização de operações simples, estabelecimento de conexões e o raciocínio matemático e as suas generalizações e descobertas. E dentro dos contextos, vem falando as situações nas quais a matemática é usada, variando de contextos particulares, aqueles relacionados com questões científicas, e públicas mais amplas, né? Onde tudo isso acontece? Onde está tudo isso? Está dentro do nosso currículo paulista. Esse material vai ser enviado para vocês depois. Esse PPT tem todos os hiperlinks. Aqui a gente clicando no currículo paulista vai te levar para o currículo paulista mesmo, online. Você vai conseguir verificar tudo que tem lá dentro, ao qual a gente precisa trabalhar e está sempre pautado e respaldado nesse documento, porque é um documento oficial. Depois nós temos aí um recorte que mostra a área da matemática dentro do currículo paulista, que ele vem trazendo essa matemática como uma área. Esse documento fala todas as competências e habilidades ao qual a gente precisa trabalhar com os nossos alunos. Um recorte disso aí aparece trazendo as competências aí
e o objeto de aprendizagem, ou seja, o conteúdo a ser trabalhado é um meio para a gente atingir e trabalhar com as competências dentro da matemática. E a primeira coluna são os códigos, ou seja, as letrinhas e os números ao qual a habilidade está sendo associada. Depois nós trazemos aí o material do Aprender Sempre. Esse material nós recebemos aí nas escolas, é o material que a gente trabalha com os alunos. Requer ainda do professor a condição de planejar a aula, ver o que ele vai utilizar, se é só isso ou posso pôr mais coisa. Minimamente tem aí o conteúdo que é para a gente trabalhar, mas eu posso colocar muito mais coisas que eu precisar, tá? E o currículo em ação também é o norte, é um material que está dentro do estado de São Paulo, que também vem somar com o nosso trabalho. Então, temos esses dois materiais diretamente ligados para se trabalhar com os alunos. Desde os anos finais até o ensino médio, nós temos o material que é da Secretaria da Educação. Aqui o material também vem de uma forma um pouquinho mais ampliada, para vocês terem a ideia e a noção deles. Será já está como um hiperlink, tá? No PPT que nós vamos enviar via e-mail. Pede para sua coordenação esse PPT, que vocês vão conseguir clicar e já ir direto para esse documento, ok? Aqui vem mostrando as unidades temáticas, é um exemplo, tá? A primeira linha vem trazendo números. O primeiro bimestre, né? A habilidade trabalhada aí, a identificação é EF de ensino fundamental, 06 que é do sexto ano, MA que é o componente curricular de matemática e 01 que é o número da habilidade que está sendo pontuada aqui, ao qual ela vem trazendo identificar, comparar, ordenar números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, dizendo quais são, fazendo uso da reta numérica para localizar os números, né? É um clássico essa habilidade, ela aparece em todas as avaliações externas que é trabalhado com o sexto ano. Tudo a gente consegue localizar essa habilidade lá. E ela traz como objeto de conhecimento para desenvolver essa habilidade o sistema de numeração decimal, as características, a leitura, a escrita, a comparação desses números naturais e de números racionais representados na forma decimal. Aí ela te dá um norte que você tem que trabalhar com a unidade temática de números, a habilidade que você tem que trabalhar e qual é o conteúdo. A partir daí, a metodologia que você vai utilizar, a estratégia que você vai usar para atingir essa habilidade, para desenvolver essa habilidade no seu aluno, você que vai decidir com o seu plano de aula. Posso usar os cadernos que tem aí, posso colocar outras coisas, posso usar metodologia ativa, posso fazer jogos, fica a critério sua, professor, fica a seu critério de como que trabalha essa situação. E aí, dentro do terceiro item, que nós havíamos falado inicialmente, como alfabetizar matematicamente? Será que existe uma fórmula pronta para isso? Né? Será que existe uma maneira da gente alfabetizar matematicamente o nosso aluno? Vamos lá. Não temos uma fórmula mágica para conseguir essa alfabetização matemática, mas nós temos meios, temos caminhos, temos algumas sugestões. E a primeira sugestão é essa primeira imagem que tem a menina escrevendo na lousa, que é um texto da Nova Escola, e ele vem trazendo para nós que a avaliação diagnóstica, e dentro dessa matemática, ela vem planejar e aplicar a situação, ou seja, nós temos que entender os conhecimentos dos alunos, esses conhecimentos que eles têm, que é essencial para melhorar essa aprendizagem. Então, a criança sempre precisa ser avaliada. A cada momento a gente precisa retomar, fazer uma avaliação diagnóstica. Não só no início do ano a gente faz avaliação diagnóstica, a gente sempre precisa avaliar. Quando a gente dá a prova durante o bimestre também, a gente está avaliando essa situação. É um diagnóstico para que eu consiga rever o que eu dei, como eu trabalhei, para fazer novamente, se for necessário, de uma outra forma, né?
Então, sempre é preciso avaliar, ou seja, ter um olhar diferenciado, né, de ajuda para entender como é o processo de aprendizagem deste aluno. Ou seja, eu preciso conhecer essas informações valiosas que cada um dos meus alunos trazem, saber o que é necessário aprofundar, saber onde eles pararam, planejar mais significativamente, trabalhar atividades que envolvam muito mais, que traga esse conhecimento para o meu aluno de uma forma prazerosa, de preferência, e fazer intervenções mais eficazes nesse processo de ensino-aprendizagem dele, né? Então, ou seja, é ele quem desenhará toda essa diagnóstica, é ela que desenhará esses contornos da nossa sala de aula. Ou seja, se eu conheço os meus alunos, eu sei buscar estratégias diferenciadas e eu consigo lá no final de cada bimestre ter um resultado melhor ou ter por onde começar um outro trabalho caso eu não tenha atingido. E focando no diagnóstico em matemática, nós temos a condição da língua materna, que ela vem junto, pautada ali com a leitura e com a escrita, né? A gente precisa trabalhar muito mais essa leitura e essa escrita, a questão do entendimento. A gente sabe que quando trabalha com avaliações externas, quando nós vamos rever essa avaliação, fazer a correção com o aluno, ele fala assim, nossa, era isso que era para fazer? Né? Quando a gente lê com a pontuação exata, com as coisas como deveria ser lidas, ele entende o que está sendo pedido, né? Então, ou seja, nós precisamos exercitar a todo momento o procurar enxergar essa matemática em tudo que a gente vê, tudo que a gente trabalha, tudo que a gente faz, sempre que possível, né? Sempre tendo foco para quê? Para a avaliação como diagnóstica, tá? Então, vamos lá. Que o reconhecimento dos números, né, a análise das quantidades, das coleções, as situações de contagem, que é onde essa base do nosso aluno, a resolução de problemas, as ideias da adição, de subtração, de multiplicação, de divisão, o sistema monetário, essas sequências, as posições, os calendários, os gráficos e tabelas, são condições que o nosso aluno precisa saber. Se eu diagnostiquei que tem problemas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retomar, eu tenho que buscar toda uma estratégia diferente para a gente conseguir atingir isso, né? Então, essa avaliação diagnóstica é o que? É um instrumento para nós, professores, partirmos. É uma ferramenta além que a gente usa para ver como que está o percurso desse nosso aluno. E através dessa avaliação, eu posso utilizar vários instrumentos. Pode ser uma prova escrita, pode ser um jogo, pode ser uma observação da sala de aula. Conforme eles estão lá fazendo a atividade, o professor está observando, pode fazer o relato dele, fazer essas observações. Pode ser um trabalho, pode ser uma vivência, pode ser um relato. No final da aula, pedir para ele, produza aí 2, 3 linhas, o que eu aprendi hoje. Aí você já está colocando esse aluno a treinar a escrita, o que ele aprendeu. Ele vai ter que fazer uma síntese na cabecinha dele e colocar ali no papel o que ele aprendeu, tá? Uma outra condição também que a gente coloca aqui, essa segunda imagem, de um texto da alfabetização e letramento matemático da Decoreba à realidade. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Quando a gente fala de Decoreba, automaticamente a gente pensa assim, tabuada. Mas se eu não construir esse conhecimento com o meu aluno, se eu não fizer a construção da tabuada de várias maneiras diferentes e ele entender realmente a ideia de proporção que existe dentro da tabuada, ele não vai conseguir entender como funciona. Só a Decoreba tem alguns que conseguem, tem outros que não, mas a gente precisa dar um significado. Então, a tabuada aí em si, a gente pode trazer de várias maneiras para apresentar para esse nosso aluno. E esse texto ele vem trazendo aí que alfabetizar matematicamente não é somente ensinar os números e sua grafia, né? Ele vem trazendo aí como mudar essa nossa prática dentro dessa condição. E também a necessidade dessa matemática para que ela seja entendida como uma brincadeira. Se eu começo a partir da brincadeira, que traz também essa segunda imagem aí para nós, brincando com os números, brincando com as letrinhas, com os símbolos, com as operações, vai ficar muito mais fácil para o meu aluno o entendimento e essa aprendizagem. Ou seja, a matemática ela não pode estar distanciada da realidade, né?
e pautada na transmissão de informação e fórmulas. Não é só isso. Eu preciso apresentar as fórmulas também, mas se eu consigo mostrar para ele de onde veio essa fórmula, que ela tem todo um significado, ele não vai mais esquecer e vai fazer uso disso dentro da sua vida escolar, né? Então, nós, enquanto professores, nós conseguimos enxergar essa matemática como sendo necessária para a sustentação de outras áreas. Por exemplo, se eu trabalho com geografia trabalha matemática. Quando a gente trabalha ali em geografia, a questão do clima, o calor, a quantidade de calor, o nível do mar, latitude, longitude, a gente está trabalhando com a matemática. Quando está trabalhando com física, a gente está trabalhando com matemática, velocidade média, trabalha com química, a questão de ligação entre os átomos, a gente está trabalhando as quantidades de cada componente para se montar um elemento químico, também é matemática, né? Então, ou seja, em ciências, quando a gente trabalha aí, a questão da água, gente, está tão comum hoje a questão da água. Nós não temos, hoje mesmo no jornal de manhã falou, a quantidade de água potável está diminuindo cada vez mais. E quanto de água eu gasto na minha casa? Quanto de água eu uso para tomar banho, para arrumar a cozinha, para lavar o quintal da minha casa? Eu reutilizo essa água que está ali dentro do uso da máquina de lavar ou não? Então, isso também são relações que a gente traz junto com a matemática e as ciências para trabalhar com os alunos. Uma outra condição também é como que a teoria ela vem mostrando significado sobre tudo, né? Explorar além dessa decodificação dos números, não é só decodificar, é trazer a compreensão dessas diferentes relações intrínsecas ao contexto social nas quais estão inseridas, ou seja, dar significado. Então, eu preciso trazer as práticas sociais dessa matemática para dentro da escola, né? E o contexto de contagem. Posso utilizar brinquedos, brincadeiras, jogos, materiais manipulativos. Aí traz até aquela questão da gente trazer acessibilidade ao currículo. Meu aluno que tem muita dificuldade ou que ele foi diagnosticado em alguma situação, ele é um estudante aí da educação especial, né? Elegível da educação especial, então a gente precisa dar uma condição a mais para ele. Como fazer? Nada melhor do que começar básico com a sala inteira e a partir daí a gente continuar com o conteúdo para os demais alunos, né? Aí nós trazemos aqui nessa outra situação que mostra aqui o milênio escolar, que ele traz para nós a questão dos jogos, né? A gamificação. Que gamificação é essa? Como que eu posso trazer a gamificação para dentro da sala de aula? Nós já trabalhamos em outras ATPCs. No link do blog da Diretoria de Ensino, você consegue ter acesso a essas outras ATPCs que tem várias metodologias ativas. Uma delas que a gente trabalhou foi a gamificação. E essa gamificação com significado para o aluno, a gente criou games, ensinamos o professor a criar games lá. Pode buscar o link lá para você ver como que tudo isso funciona. Ou se você já sabe, volta a utilizar em sala de aula, porque é brincando que a gente aprende e não esquece, tá? Ou seja, através dessa gamificação, o que vai acontecer? Eu vou aí favorecer essa interdisciplinaridade, vou tornar a minha aula mais atrativa, mais dinâmica. Eu posso usar o Kahoot, eu posso usar o WordWall, eu posso usar a Seneca, o Matific, o PET Colorado, o que for necessário e o que eu puder para trazer essa aprendizagem mais significativa para o meu aluno. E o outro ponto aí no meio é a problemoteca. Essa problemoteca nós puxamos aí de um link da Secretaria do Estado do Amazonas. Traz aí, o link está embaixo também, vocês vão receber. Traz aí situações de problemas de aritmética, problemas convencionais e não convencionais de uma maneira bem gostosa. E a gente também pode criar essa problemoteca na escola. A gente pode criar situações em que vai colocando desafios, problemas no painel da escola, lá no mural da escola, um por semana. Levar essas crianças a discutirem o problema, a trazer essas respostas para a gente. Vamos lá, vamos valorizar, vamos dar uma notinha a mais para esse aluno, um ponto a mais para ele ter se esforçado, para ele ter tentado
responder a situação, responder o problema aí ao qual a gente colocou para eles e de uma certa forma nós vamos trabalhar aí a leitura, a escrita e a interpretação desse aluno, né? Com esses problemas convencionais ou não convencionais. Olha aí que legal, depois a gente trabalhar tantas estratégias e atividades diferenciadas aí apresentadas pelo Roberto, nós voltamos aqui para pensar um pouquinho, né? Em relação à formação do indivíduo, né? Aqui ele traz ainda um texto, um recorte do texto do PISA, e ele traz que o mundo do trabalho requer pessoas preparadas para utilizar diferentes tecnologias e linguagens. Que pessoas são essas? São os nossos alunos. Essa formação do indivíduo, ele tem que ser como um todo, ele tem que ser de uma forma integral. Ele vai além dos muros da escola. A matemática não está só aqui na sala de aula, a matemática não está só aqui na escola, ela está além dos muros da escola. Ela está no cotidiano, no dia a dia, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós pensamos em fazer requer um plano. Se requer um plano, requer uma estratégia. Se requer uma estratégia, olha aí a matemática aparecendo também, não é? E ainda pensando nesse letramento matemático, segundo a BNCC, ela vem trazendo aqui que o reconhecer e utilizar-se dos conceitos matemáticos, das ideias fundamentais para desenvolver-se e transitar pelas situações no meio em que se vive, é exatamente o que a gente está trabalhando. É o estar dentro desse letramento matemático. Lembra da pergunta inicial? A gente está pensando ainda em responder essa pergunta, né? Se nós estamos alfabetizados matematicamente. E aí, mais um recorte do relatório do PISA, né? Nós trazemos aí a situação de que nós ainda precisamos desenvolver nos alunos as capacidades cognitivas para compreenderem e interagirem com o mundo, desenvolvendo assim as capacidades fundamentais da área da matemática. Quanto mais aprendemos, mais temos capacidades de aprender. E quanto mais nós ensinamos, nós também aprendemos, né? Aí vale a condição de colocar o nosso aluno também para fazer monitoria junto com a gente, que cada vez que a gente explica para o outro, a gente aprende um pouco mais. E aí, vamos voltar à nossa pergunta inicial, então? Você se acha capaz de identificar e atender o papel da matemática? O que ela representa no mundo, sabendo utilizar os seus conceitos, o seu conhecimento, de forma que satisfaça as suas necessidades gerais no cotidiano, enquanto indivíduo? Se você consegue tudo isso, você é alfabetizado matematicamente. E é isso, professores, que esperamos que os nossos alunos consigam atingir, que a gente consiga desenvolver neles todas as habilidades e competências necessárias para que ele consiga viver no mundo independente, saber comprar, lidar com tudo isso, saber fazer escolhas, saber fazer planos e projetos, porque isso demanda matemática também, e se sair bem na sua vida, seja lá em qual profissão for que ele escolher. Olá, amigos. Meu nome é Roberto. Estou como PEC de Matemática e neste momento nós vamos dar prosseguimento ao tema aí, atividade e metodologia. A colega Silvana, ela acabou de falar algumas coisas sobre alfabetização matemática e ela falou em uma das suas apresentações aí, seus slides, conteúdo, processo e contexto. E é justamente esses três temas que a gente gostaria de demonstrar com duas situações de aprendizagem. Escolhemos então a primeira situação de aprendizagem, 7º ano, ensino médio, onde a gente vai procurar mostrar, debater um pouco com vocês, conversar um pouco, né, sobre conteúdo, processo e contexto, né? Quando eu falo em conteúdo, eu estou falando de conceito, né? Conceituação. Quando eu falo de processo, eu estou falando de manipulação, né? Que envolve aí uma série de situações. E quando eu falo de contexto, eu estou falando de aplicação, onde é que eu vou aplicar isso aí.
Escolhemos aqui o tema do 7º ano do ensino fundamental, segundo bimestre, situação de aprendizagem 4. Lembrando que essa situação de aprendizagem 4, o tema discutido em toda essa situação de aprendizagem seria padrões da matemática. E escolhemos aqui para conversar com vocês, para fazer algumas sugestões, né? A atividade 3, né? A famosa sequência de Fibonacci e suas aplicações na arte, na natureza e no cotidiano. O objetivo aí seria apresentar e interpretar a sequência recursiva de Leonardo Fibonacci, encontrada na natureza e na arte, e reconhecer a recursividade na literatura, né? Para isso a gente está usando aí duas habilidades, né? EF07MA14, que significa Ensino Fundamental, 7º ano, Matemática, habilidade 14, e habilidade 15. Ambas as habilidades, elas tratam dessa questão de padrões na matemática, de sequências, né? Recursivas e não recursivas, ok? E para desenvolver essa situação, a nossa sugestão, é claro, gente, vamos lembrar, é apenas uma sugestão, né? Aqui não é nada impositivo, né? São sugestões para facilitar a sua vida aí na frente de trabalho, porque afinal de contas, quem está na frente de trabalho são vocês, né? Então a gente recomenda que vocês utilizem duas metodologias ativas. A primeira delas, sala de aula invertida, né? E a outra, rotação por estação, né? E a gente deixa livre para você escolher aí essas duas, né? Porque elas vão te ajudar muito. E nós temos alguns materiais aqui que realmente ficaria até mais fácil se você trabalhasse, né, dessa forma, né? Ou usando sala de aula invertida ou usando uma rotação por estação. Então, a primeira sugestão que nós temos aqui, inclusive, lembrando, né, nós temos aqui uma conversa inicial, né? Isso está lá no currículo, gente, né? No currículo de vocês lá, né? E ele diz lá o seguinte, ó, abordar a história da matemática como contexto e curiosidade para iniciar o assunto. Então, gente, é uma sugestão muito importante, né? É um recurso importantíssimo você usar a história da matemática. E aí você pode utilizar essa história da matemática de diversas formas, né? Quem sabe usando a metodologia ativa, quem sabe pedindo para que alguns dos alunos, né, façam uma pesquisa sobre a história, comece contando a história, para iniciar o assunto. E aí, gente, a minha primeira sugestão seria esse vídeo aqui, a sequência de Fibonacci, né? É um vídeo da BBC News Brasil, e lá, né, ele trata o assunto, né, o que é a sequência de Fibonacci, né, e por que é chamada de Código Secreto da Natureza. Muito bacana o vídeo, ele tem 7 minutos, né, e ele vai dar aí, né, um subsídio, né, muito interessante, né, para que você possa aí desenvolver o teu tema aí em sua aula. A segunda sugestão que eu coloco é o gol do Richarlison. Eu não sei se você se lembra, o ano passado, né? Esse gol, pela sua beleza, né? Os internautas, nossa, fizeram muitos comentários, foi um gol muito elogiado, e alguém teve a brilhante ideia de colocar lá uma espiral, né? A espiral lá, né, que tem a razão áurea, né, a sequência de Fibonacci. E é uma sugestão, gente, nós trouxemos aqui também um plano de aula, né, pronto, é da Nova Escola, tá bom? Esse plano de aula, ele vem desenvolvendo esse tema aí, o gol do Richarlison, inclusive ele traz vários comentários que dá para você discutir na sala de aula. Eu trouxe também a imagem do plano, como ele está feito lá, né? Então,
Eu tirei lá um recorte, né, apenas para que você veja, né? Então, nesse plano, olha que bacana, gente, está pronto, ó, descrição do plano. Neste plano, né, propomos a investigação dos padrões geométricos e começar por imagens, padrões numéricas e padrões de sequência, tá vendo? Ele traz a habilidade, a mesma habilidade que nós iniciamos lá no que o currículo vem discutindo, tá vendo? Ó, essa habilidade aqui, muito importante você trabalhar. Ele vem também com objeto de conhecimento, sequências numéricas e padrões geométricos. Então veja que é importantíssimo, né, o objeto de conhecimento, né, os objetos de aprendizagem, né, isso está no plano também. Olha só o que o plano tem, as competências gerais, e tem mais coisas aqui. Eu só fiz um recorte, né, para que você veja, e esse recorte, pessoal, está lá embaixo nas referências lá, tá? Depois você procura nas referências lá, Nova Escola, você vai encontrar o link, tá bom? A gente não deixou o link aqui, porque começou a dar problema aqui na gravação, e a gente deixou lá nas referências, tá bom? Outra situação muito bacana, né, é esse catálogo. Os números de Fibonacci e a razão áurea. Esse catálogo ele está dentro de um material, né, da Universidade dos Açores, é uma universidade lá de Portugal, né, e essa universidade tem muito material aí que dá para você trabalhar gratuitamente, né. Eu trouxe aqui apenas um recorte do catálogo, lembrando que esse catálogo ele está na referência lá embaixo, tá? Depois você busca essa referência lá embaixo no link, né, de referência, que você vai encontrar esse catálogo aí, tá? Eu trouxe alguns recortes para você ver o que tem no catálogo. Olha aqui, a primeira coisa que existe no catálogo, por exemplo, aqui algumas imagens, né, da natureza, mostrando a razão áurea na natureza, né, e o número de ouro, a sequência de Fibonacci. Então aqui, né, as 5 pétalas, né, você encontra, né, por exemplo, dentro de uma concha, né, ela sempre apresenta 21 rachaduras, né, e isso daqui tem a ver com com o padrão, né, o número de ouro, né, e com a sequência de Fibonacci. O número de ramos, né, no crescimento de algumas árvores. Então, olha, tudo isso está no catálogo. Aqui também o catálogo traz, por exemplo, o abacaxi, né, ananás, né, ele apresenta um formato, né, é um par de 8 a 13 espirais, né, na sua casca, né. Então, e isso daqui tem a ver com a sequência, né, de Fibonacci também. A pinha também, né, as espirais, né, dentro de uma pinha, né, um pinhão bravo. As correntes que se movem no oceano, elas formam espirais também, né? Nós temos também os espirais, olha aí, ó, dentro da concha, né, dentro de um caramujo, né, a casca de um caramujo. Eu tenho também as espirais lá nas ondas. A estrela do mar também, a cor de 5 pétalas, né? A estrela de 5 pontas. E eu tenho, né, algumas construções que utilizaram esse número de ouro também, né? Então, a Vila Francesa, por exemplo, é um exemplo disso, né? Você pode se encaixar na vila, né, um retângulo de ouro aqui dentro, né? A catedral, né, lá na França, né? Então, as janelas da entrada frontal, ela exibe claramente um retângulo de ouro. O prédio Marcélia, né, também, a torre divide a fachada em 2 retângulos de ouro. Então, alguns construtores no passado, eles utilizaram, né, esse padrão aí, que se encontra na natureza também. Aqui também, né, algumas obras de arte também, todas elas, né, construídas, né, em cima desses padrões. Né? Então, esse material, gente, que eu trouxe aí o catálogo, eu trouxe só uma amostra, né?
Então, lá na referência lá embaixo, você vai encontrar, né, todo esse material, tá bom? Além do catálogo, tem esse outro material aqui, ó, né? Também é lá da Universidade de Açores, né? E esse caderno é um caderno de atividades, né? E nesse caderno de atividades você tem várias situações, né, prontas, né, para que o aluno possa trabalhar. E você não precisa fazer nada, né? Basta você ter o caderno em mãos, você pode baixar ele gratuitamente. E ele tem aqui, ó, ideias, né, de como você trabalhar nessas atividades. Então aqui ele começa aqui, eu trouxe só uma amostra, né, para você ver, né, dessas atividades. E aqui você tem já as atividades para serem desenvolvidas, olha. Inclusive essa aqui, ó, o problema dos coelhos, né, é a mesma atividade que aparece no currículo em ação. E aqui ele está, né, bem mais, vamos dizer assim, pronto, né, para que você possa trabalhar. Você pode utilizar o material, entendeu? Até fazer as cópias, né, porque às vezes fica até difícil você utilizar o próprio material lá do currículo, né? Mas aqui você tem mais atividades, né, além daquelas do currículo lá, né? Então, é um material muito importante e ele vem, gente, ao encontro daquilo que a gente vem falando, né, que é o conteúdo, processo e contexto, né? Então aqui você tem, né, aonde é que eu estou aplicando, né, a aplicação, o contexto, né, aonde que eu uso a matemática, olha aí, ó, na natureza, né, ou até mesmo num problema aí dos coelhos aí, tá? É o número de ouro no corpo humano, né, outra atividade que ele vem aqui, ó, ele pede, né, mede a sua altura, da cabeça aos pés, né, e toma nota, mede também o comprimento do pé ao teu umbigo e toma nota desses. Tá vendo? Ele vem, né, com as atividades prontas aqui para que você possa desenvolver. Então, tudo isso aqui, pessoal, ajuda a você a entender o processo, né? Você tem a conceituação, mas você tem também o processo envolvido aqui, né? E o contexto, né? A aplicação. Onde é que eu estou aplicando essa matemática? Existe um outro material também, veja que eu estou deixando aqui em cima, pessoal, né, sempre o símbolo, né, da onde foi tirado, né, e aí fica mais fácil você localizar, você pega o símbolo na Universidade de Açores e lá embaixo você tem um link para você, de repente, querer, né, possa usar aí esse material. E aí, ó, nesse aqui, olha, ele também é uma sequência de atividades, né? Então, a primeira atividade, você tem uma sequência, né? Ele pede para você descobrir a sequência dos números aqui. Na segunda atividade, descreva quantas espirais tem, né, o abacaxi, o ananás aqui, né? E aí, né, ele pede até para usar uma caneta colorida, né, para você fazer, né, a contagem dos espirais. Então veja, gente, o material pronto, né? E ele ajuda bastante nessa questão do processo, da manipulação, né? E ajuda muito nesse processo do contexto da aplicação. Então veja, falamos do catálogo, falamos dessas duas atividades, falamos do vídeo e tem mais aqui, ó, para finalizar, a pesquisa, né? Essa está no currículo mesmo, né? No livro lá do 7º ano, né? Então tem esse endereço aqui, onde você pode, de repente, fazer uma pesquisa, um saiba mais. Então, com todo esse material, a sugestão é que ou você trabalhe com rotação por estação, 7º ano, ou você monta, quem sabe, uma sala de aula invertida. Como eu posso fazer, Roberto? De repente você pode pegar lá, montar um grupo de alunos, né, no WhatsApp mesmo, e você enviar no WhatsApp para esses alunos, para esse grupo de alunos, esses materiais. Quem sabe você pode enviar o vídeo, pode enviar, por exemplo, um outro vídeo falando um pouco da história de Fibonacci, um vídeo diferente daquele que eu mandei. Você pode mandar o catálogo, né? Quem sabe até as atividades, e depois em sala de aula você vai gastar menos tempo
trabalhando a conceituação, o conteúdo, né? Visto que você mandou esse conteúdo, né, para ele antes. Ou você pode trabalhar numa rotação, né? Dividir em grupos, né? Como eu tenho aí 5 atividades, né? E você monta 5 atividades, essas prontas aí, coloca ele em grupo e faz ele rodar, né? E à medida que essas atividades vão girando, você vai trocando as atividades nesses grupos. É uma sugestão, né, que você pode, de repente, utilizar para você trabalhar esse material, tá bom, pessoal? Então é isso, a ideia. E agora eu queria falar, como eu já toquei na questão do currículo, né? E a gente queria lembrar o seguinte, né? Eu vou, antes de começar, né, a primeira série do ensino, né, a primeira série do ensino médio, e a gente vai falar um pouco de função linear. Eu queria lembrar o seguinte, né, gente, que o currículo ele foi construído de forma espiral, né? Então, o que é isso, Roberto? Então, nós trouxemos aqui algumas atividades para a gente analisar e você vai entender o que eu estou falando. Veja, eu trouxe 2 atividades em amarelo, essas duas aqui, a EF 04 LP 20. Opa, Roberto, mas LP é matemática. Perdão, não é matemática, é língua portuguesa. É isso mesmo? Sim, e é isso que eu gostaria de mostrar. Então, essa habilidade é do ensino fundamental, lá do 4º ano do ensino fundamental, língua portuguesa, habilidade 20. E outra habilidade é F05, língua portuguesa 23, habilidade 23. Essas 2 habilidades, o que elas dizem? Olha só, a primeira delas lá, reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em texto, como forma de apresentação de dados e informações. Então veja, gente, o estudo de gráfico começando lá no 4º ano, né, do ensino fundamental, anos iniciais. Aqui, ensino fundamental, anos iniciais, olha, 5º ano, né, comparar informações apresentadas em gráficos ou tabelas. Então, gente, o que eu quero mostrar é justamente isso, né? É que o estudo, veja, né, essa questão de você alfabetizar matematicamente, ela não começa lá no ensino médio, né? Mas ela começou lá nos anos iniciais, né? O estudo de gráfico, tá certo? Aqui nós temos também já as habilidades, né, do ensino médio, né, 3, né, matemática, 501 a 502 e a 403. As 3 habilidades aqui, elas vão trabalhando conjuntamente o plano cartesiano e função. Elas vêm falando de função e plano cartesiano, né? E aí eu queria mostrar uma outra aqui, essa daqui. Veja, olha que interessante. Ensino fundamental, 9º ano, matemática. Já trabalhando a questão de função. Então veja que função, gente, funções, o assunto ele começa lá no ensino fundamental, anos finais. Até mesmo nos anos iniciais você tem algumas noções básicas. E depois, lógico, à medida que a gente vai avançando esses conteúdos aí para o ensino médio, aí sim vai afunilando e a gente vai estudando mais de perto esses conceitos, tá bom? Então, a gente queria ter mostrado isso, para dizer que o currículo ele foi construído de uma forma espiral. Em todo momento você tem lá um conteúdo que ele começa, sem muitos detalhes, com situações muito básicas, e depois ele vai crescendo, de uma forma que quando ele chega lá no ensino médio, puxa vida, o aluno tem lá um pleno domínio, desse conteúdo aí, ok? Então, a ideia dessas habilidades apresentadas aqui era justamente mostrar essa questão, ok?
dizer que o currículo ele foi escrito de uma forma espiral, tá? E aí, pessoal, nós temos agora a primeira série do ensino médio, segundo bimestre. Eu escolhi a situação de aprendizagem 4, aprofundamento do estudo de função polinomiais de primeiro grau, né? E aqui a competência específica, né, 4, né, compreender e utilizar com flexibilidade e precisão diferentes registros de representação matemática na busca de solução e comunicação de resultados de problemas. E aí nós temos a habilidade, né, EM 13, né, 13, né, matemática 401, converter representação algébrica de funções polinomiais de primeiro grau em representações geométricas no plano cartesiano, ok? Distinguindo os casos nos quais o comportamento ele é proporcional, recorrendo ou não a softwares e aplicativos de álgebra e geometria dinâmica, tá? A unidade temática é números e álgebras, tá? E o objeto de conhecimento seria as funções polinomiais de primeiro grau, né? E aí então, gente, veja, eu estou deixando aqui o símbolo, né, para saber de onde que a gente tirou, né, a ideia. E está lá na referência, tá bom? Então, a primeira situação que eu trago é a questão da definição, né? E aí, gente, eu coloquei um símbolo aqui, ó, livro aberto, está lá na referência também, né? Eu busquei a definição de função afim, né? Lembrando, né, que vamos ver a atividade 3, né, representação gráfica da função afim, tá bom? Lembrando que nesse momento 2, né, você tem a atividade 1 e 2, e a atividade 1 e 2 ela vem trabalhando essa questão de função para que você chegue na definição de função afim. E eu gostei muito dessa definição, eu busquei essa definição por uma razão bem simples, né? Eu acredito que essa definição ela é uma definição completa, né? Chamamos qualquer função que pode ser escrita na forma de uma função afim, isto é, toda função real que pode ser escrita da forma f de x igual a ax mais b, para quaisquer números reais, o a, claro, diferente de zero e b. Ok? O gráfico de uma função afim é sempre uma reta, paralela à reta gráfica da função linear, né? F de x a x, né? Deslocada b unidades na transversal. Então aqui o desenho, então aqui você tem a função ax, né? Que ela passa aqui, ó, pelo zero, né? Pela origem aqui, ó, né? Tá vendo? E a função afim, ela é uma paralela, tá vendo aqui, gente? Uma paralela a essa função linear aqui, tá bom, gente? Então, o número a é a taxa de variação média, né, de uma função afim, né, e da função linear também, né, em qualquer intervalo. Inclusive está aqui, né, variação média da função afim, né, taxa de variação média, tá, o cálculo da taxa de variação está aqui. A distância x menos x1, né, e x menos x1. Né? Esse f de x aqui seria o y, né, y2 menos y1. Né? E aí, a gente coloca essa definição, né? E aí, pessoal, a gente traz, então, o exemplo que está lá no currículo, né? Que ele já inicia. Como que eu faço para representar um gráfico de a função afim? Aí você desenvolve, né, a função, tá lá, né, f de x, ax mais b, o a aqui vale 2 e o b vale 6, tá vendo? E aí você, né, atribui valores de x, né, para que você tenha lá o f de x, né? E aí nós temos as coordenadas, né, cartesianas, os pares ordenados aqui. Colocando no gráfico, você tem então lá a sua função afim. Tá? Então, esta seria a representação gráfica. E aí, gente,
eu recomendo, né, veja, lembrando que é sugestão, né, você utilizar o GeoGebra. Esse GeoGebra, pessoal, ele está online agora, você não precisa baixar mais no computador. Basta que você abra diretamente online, ele já tem lá o material. Inclusive a descrição está lá embaixo nas referências, o link certinho da função afim. E eu escolhi esse simulador, né, vamos dizer assim, porque eu gostei bastante da forma como ele foi elaborado. Veja, nesse simulador aqui do GeoGebra, né, isso está tudo online, viu? Você não precisa baixar no computador. Então você tem aqui ó, os parâmetros, o A e o B. Ó. Você pode variar. Quando você varia o A, você tem uma variação nessa reta verde aqui. Ela começa a se movimentar. E quando você varia o B, essa reta verde ela se movimenta também. Quando você varia o B, a reta ela vai se movimentar sempre nesse mesmo formato, né? Verticalmente, entendeu? E quando você varia o A, essa reta ela vai variar aqui esse ângulo aqui, certo? Isso aqui vai mudar. Então, eu gostei bastante dessa oficina, né? Pelo seguinte, porque ela também, além dela ter o material aqui para você variar, tá vendo aqui eu fiz uma variação, então eu vario, olha, eu puxei, né? Basta você puxar com o mouse, gente. Lógico, aqui não vai funcionar porque a gente está fazendo a apresentação do PPT, né? No PPT, né? Mas ao vivo isso aqui é muito bacana. Quando você segura aqui, né, o mouse e você puxa esse A, que é a taxa de variação, ele vai mostrando o que acontece. E aqui ele já mostrou o que aconteceu com a reta. Veja, ela ficou decrescente, tá vendo? Porque o A lá está negativo. Então isso é importante o aluno visualizar isso, né? Quando você varia o B, você também, né, encontra, né, você vê o que acontece. E veja, além dessas atividades que você vai fazendo ao vivo, tem as questões que estão aqui embaixo da atividade, né? Olha que bacana. Então aqui, olha lá, manipula o coeficiente e indica os efeitos dessas variações no gráfico da função afim, ax mais b, f de x, ax mais b, tá vendo? Então é muito bacana, eu gostei disso daqui. Então é a minha sugestão para você, professor, né? Utilize, né? Isso vai te ajudar com certeza, né? Eu sei que a gente precisa, né, passar o conceito lá de função afim, mas às vezes você precisa de outras situações que vão te ajudar também. Isso aqui o aluno vai manipulando sozinho, de repente você leva lá numa sala de informática, claro, se você tiver uma sala de informática, né? Aí você pode utilizar, tá? É uma sugestão. A outra sugestão, gente, é que esse GeoGebra ele está também no aplicativo, lá no celular. Sim, e aí você pode utilizar o celular para fazer essa manipulação diretamente aí, ok? Aqui também continua, né, dentro do GeoGebra, algumas outras questões, né, eu trouxe apenas para mostrar para você como é rico esse material. Então, a riqueza de material que você tem nesse simulador aqui, né, o GeoGebra, que está pronto lá para você, com essas questões aí, e pode usar tranquilamente, gratuitamente, tá bom? Isso é que é o mais importante, né? Você não tem que pagar, né, para você utilizar esse material aí. Bom, aqui eu trouxe também um outro simulador, esse particularmente eu gosto muito, tá? É o PET Colorado, ok? O link está lá embaixo também nas referências, tá bom? É um material riquíssimo também para você utilizar. Eu trouxe esse aqui, ó, inclinação e intersecção da reta. Eu trouxe 3 slides, né, para mostrar para você como é que funciona, o que ele proporciona. Dentro desse simulador, né, você tem ali o jogo das retas. Nesse jogo das retas, você vai clicando aqui em próximo, vai aparecendo a questão. E a questão aqui, ela aparece nessa primeira aqui, ele pede para você variar.
Eu já fiz a variação aqui, ó, a variação do B, tá vendo? O termo B. Aqui é o termo A, ele está em forma de fração, né? Mas aqui o termo B, eu variei em 3 porque a reta estava passando lá, tá vendo? E aí, ó, acertei. Quando você erra, essa carinha, lógico, né? Ela fica uma carinha, né? Uma carinha triste, tá certo? E aí você tem a opção de errar 2 vezes. Eu fiz o teste aqui, tá? E se você erra 2 vezes, aí na terceira ele faz a resposta para você correta, tá bom? Então, é interessante, né? É um material que o aluno, né, coloca o aluno para jogar. Eu acredito que ele vai gostar bastante disso aqui, tá bom? Outra situação que eu, né, fiz questão seria a inclinação, a taxa de variação, tá vendo? Por que é importante isso daqui, gente? Nessa taxa de variação o A, eu tenho já em forma de fração, ó, que na realidade é o que? Seria, né, o delta, né, o y, né, seria a taxa de variação do jeito que eu coloquei lá na descrição no início, né? X menos y menos 2, y menos 1 dividido por x menos 2, x menos 1. Então você tem a taxa de variação, né? Então é importante, fica muito bacana isso, a hora que você começa a fazer, isso ajuda bastante, né? O aluno a entender, né, como é que funciona, né, essa função afim. Aqui embaixo também nós temos também uma outra forma, né? Você vai mexendo na bolinha aqui, ó, nessa bolinha azul, né? E aí então você vai, se você coloca, né, o B menos 1, né, e a taxa 3/4, se você coloca corretamente aqui, o que acontece? Aí você acerta, né? Então veja que existem 3 tipos de exercício. O primeiro é quando você varia o termo B, quando você varia a taxa de variação, a taxa de, né, essa taxa aqui. E a outra forma é quando você pede para descobrir a equação. Ele te dá a equação da função afim, e aí ele pede para você encontrar a reta aí, para ver se ela está certa, ok? Então é uma outra forma de você trabalhar aí. E aí, gente, eu gostaria de lembrar, né, claro que, né, a gente utiliza o currículo em ação, mas é importante que quando você vai trabalhar principalmente função afim, você procure, em algum momento, você colocar alguns problemas, né? Eu trouxe um exemplo, do livro aberto, né? É claro, né, você é livre, professor, para escolher o livro que você quiser. De repente você tem um livro didático na escola que você gosta de utilizar. Existem maravilhosos livros aí, aonde eles têm problemas de função afim. E aí eu coloquei até a questão do PBL, né, que é o estudo baseado em problemas, né, que é uma metodologia ativa, né. Como é que ela funciona? É a questão de você trabalhar em problema, de preferência em grupo mesmo. Você pega um problema como este, por exemplo, você coloca esse problema para o grupo resolver, quem sabe 2 problemas diferentes ou até mesmo 3. Você pode montar uma rotação por estação com problemas diferentes, cada um resolve o problema, depois esses alunos podem resolver este problema para a sala, né? Ou quem sabe colocar para a sala o que eles entenderam do problema. Então, é uma maneira de você trabalhar, né? E é importante, gente, essa questão do problema. Sabe por quê? Porque ela acaba fechando aquela situação que a colega Silvana falou agora há pouco, que é conteúdo, processo e contexto. E o problema, gente, ele se encaixa nesse contexto, na aplicação do material. Veja, nós trabalhamos agora com o simulador, ele está trabalhando a manipulação.
Antes do simulador, eu mostrei para você o conceito da função afim. Então, veja que eu tenho o conceito, eu tenho, né, nesse conceito envolve o conteúdo que a Silvana falou aí, né? Manipulação envolve o processo que ela comentou, e o contexto envolve essa questão da aplicação. Então, veja, o problema seria esse fechamento, ele vai te ajudar a dar esse contexto na função afim. Por isso eu sempre, né, comento, né, é importante que você trabalhe, né, para que você tenha um fechamento desse conteúdo que você passou aí em matemática, né? Quem fala muito disso é o Elon Lages, né? O Elon Lages, né? Depois, se você quiser, você pega na internet. O Elon, ele não usa o termo conteúdo, processo e contexto, né? Mas ele usa o termo conceituação, manipulação e aplicação, né? O Elon Lages, ele trabalha dessa forma, e eu gosto muito dessa colocação dele. Ele tem um livro aí escrito, né? Resolução de problemas, né? Nesse livro ele fala desses 3 conceitos, que é justamente isso que nós estamos tratando aqui, que é o conteúdo, o processo e o contexto, né? Que estamos tratando aqui na alfabetização matemática. Por isso, gente, é importante você sempre ter esse fechamento. Não deixe de fazer um fechamento, né? De repente, num conteúdo que você trabalhou. Procure sempre trazer lá um fechamento com um problema mesmo, aplicação, né? Para que você possa ter para que seja um aprendizado completo, né? É isso que eu quero dizer, né? Para que exista esse aprendizado completo, ok? E aí, nesse problema, nós temos lá uma vinícola, né? Pode comprar vinhos por litro, e nesse caso, o vinho é colocado em garrafões com capacidade de 5 litros. O vinho é vendido a R$10 por litro. E cada garrafão é vendido a R$5, né? A R$5 cada garrafão. Calcule o preço que um cliente deverá pagar por litro, por 5 litros e por 7 litros. Explique seus cálculos. E na letra B, ele pede lá, expresse, né? Determine uma expressão para o preço em reais em função do volume, expresso em litros, né, de vinho adquirido, e considere o X compreendido entre 0 e 5. E na terceira ele pede lá, trace a curva que representa a função P no plano cartesiano, utilize a escala de 1 centímetro para 1 litro no eixo das abscissas e 1 centímetro para R$10, né, nas ordenadas. Né? A ordenadas aqui é o Y e a abscissa aqui é o X, né? Então vamos lá. Eu trouxe aqui a resposta, né? Então a resposta seria, na letra A, ele pede lá o valor, né? Por 2 litros, quanto que a pessoa pagaria, por 5 litros ela pagaria esse valor, e por 7 litros, esse valor. Na letra B, ele pede a expressão, veja, função afim. O 10 ali, né? Seria a taxa de variação, ok? 10x mais 5. Aqui seria 10x mais 10 e 10x mais 15. Então, você tem aqui as taxas de variação, né? E você tem aqui, então, as funções afins para cada espaço, né? Então, a primeira função afim é de 0 a 5, né? A segunda de 5 a 10 litros, né? E a terceira de 10 a 15 litros. E na terceira, na letra C, ele pede o gráfico. Então, o gráfico, lembrando, né? Nas abscissas, a quantidade de litros está aqui, e na ordenada, o preço, né? Que se pagou lá, né? E aqui, gente, olha, então você tem a primeira função afim, a segunda função afim e a terceira função afim. Tá? Se você tentar puxar uma reta aqui, ó, você vai ver que ela não será uma reta, será uma curva, tá? Ela faz uma curva aqui, né? Ela não vai ficar retinho, tá, gente? Porque você tem, tudo bem que aqui é uma reta,
Aqui também é uma reta e aqui, mas se você considerar esses pontos aqui, né, você não vai ter uma reta aí, tá? É a tal curva que ele pediu lá. Tá ok, gente? Então, esse é o exemplo que eu trouxe aí, lembrando, né, a importância de você trabalhar essa função afim, né, de uma forma usando aí então essa questão do problema para fazer o fechamento do seu conteúdo aí. E intervenções. E aí, gente, existe aquela questão, né? Vamos conversar aqui. Digamos que você vai para uma sala e o pessoal lá não sabe o que é, por exemplo, um par ordenado, um plano cartesiano. Aí o desespero bate, né? Aí é aquele momento de você arrancar os seus cabelos e começar a chorar. Não faça isso, né? Eu não fiz isso, tá bom? Mas aí sim bate o desespero, eu concordo com você. Você entra em pânico e aí você, depois que você entrou em pânico, aí você senta um pouco, né? Pensa um pouco e aí você começa a pensar o seguinte, olha, o que é que eu preciso para que esse aluno aprenda a função? Par ordenado é uma coisa importantíssima. Plano cartesiano nem pensar, ele precisa aprender plano cartesiano, né? E aí, gente, é a recomendação minha, isso já aconteceu comigo, né? Você está lá para ensinar, quem sabe, logaritmo. Aí o camarada não sabe o que é elevar ao quadrado, ou não sabe extrair uma raiz quadrada. Tem que trabalhar com eles. E aí é o que nós chamamos de intervenções. Então, na alfabetização, gente, matemática, às vezes acontece isso demais, de montão, né? Ainda mais depois da pandemia que tivemos aí, né? Então, com certeza, você vai pegar alunos e você vai ter dificuldades. E aí, uma das intervenções, no caso da função, é você trabalhar lá, né, o plano cartesiano. E uma maneira gostosa, né, de você trabalhar isso é com a batalha naval. Nós trouxemos aqui o exemplo, tá, de uma batalha naval. Eu sei que tem muitos que às vezes não tem lá o recurso do computador. De repente pode usar esse recurso aqui. Baixa essa, né, batalha naval, imprime ela num papel, coloca esse material lá para o aluno. Olha que bonito aqui, já o plano cartesiano, ordenada, abscissa, né? Eixo dos Y, eixo do X. E aí começar a trabalhar com par ordenado, não é isso? O aluno trabalhando par ordenado, para que ele possa desenvolver essa questão, né, de função. Então, às vezes, isso se faz necessário. Eu sei que, né, é um horror, né? Você vai lá trabalhar função, né? Você começa a falar e aí o aluno não sabe lá o que é um plano cartesiano, né? Aí ele fica desesperado, entra em pânico. Então tá aí, gente, tem que recorrer a esse material, as intervenções. Nós chamamos aqui de intervenções, tá? Tem que intervir, né? A recomendação é que você intervenha justamente naquilo que falta, né, naquela base que falta para que ele possa desenvolver o conteúdo dele de função. É isso, tá? Não adianta né, bater o desespero e você fala assim, não, eu vou começar tudo do zero. Vai ficar pior, né? Isso já aconteceu comigo, né? Muitas vezes, então a gente sempre procura manter a calma, eu acho que é o primeiro ponto, né? Você não pode entrar em desespero, né? Às vezes nós entramos em desespero, né? E aí você procurar voltar com esse aluno justamente o quê? Aqueles pontos que ele tem dificuldade, né? Naqueles pontos que ele realmente não viu, né? E se o aluno, por exemplo, vai lá estudar função, ele não viu um plano cartesiano, gente, para tudo. Ele precisa entender como é que funciona essa questão do plano cartesiano, para ordenado, tá bom? Nós trouxemos esse material, gente,
e deixamos na referência lá embaixo para você, com todo carinho, tá? É um material acessível a estudantes elegíveis com deficiência visual. Gente, olha que bacana isso. Eu estava ali montando, né, uma batalha naval, procurando batalha naval, acabei achando isso. Isso é importantíssimo, acessibilidade. Eu não sei se você observou, mas o currículo ele sempre tem, viu? Lá no currículo, ele tem, logo no início da conversa, sempre traz alguma informação de como você vai trabalhar o material lá, com esses alunos elegíveis, né, a alguma deficiência, tá? Então aqui, gente, o que é importante, o que eu gostei nesse material, eu dei uma lida no material, né? Esse foi um material construído pelos alunos mesmo, com deficiência. E isso eu achei muito legal. Por quê, né? Porque foi construído por alguém que tem realmente a deficiência. E aqui, gente, eles usam cola quente, ó. É que aqui na foto não dá para a gente ver, mas é cola quente. E esses pontinhos que você vê em preto aqui já são furinhos. Isso aqui foi feito em Alcatex. Então foram furados esses Alcatex, e aí o aluno que tem deficiência, né, um estudante elegível, né, com deficiência visual, ele consegue, através do tato, né, conseguir aqui, ó, os pares ordenados, gente, com o dedo, com o tato, né? E essa linha da ordenada e da abscissa aqui, ó, tem cola quente nela, então ele sabe que essas duas linhas em alto relevo são as linhas, né, as ordenadas e as abscissas. E eles conseguem, então, par ordenado e conseguem o estudo de função, né, mesmo que basicamente. Sabe, gente? Então isso é importante. Inclusive esse material aqui, gente, é um material que ele está disponível no site, tá? Inclusive ele até é um material que o governo orienta, né, a utilizar, justamente por ter ganhado prêmios aí pela sua, digamos assim, qualificação como material, né? Muito bom mesmo. E eu fiz questão de trazer para vocês aí, né? É um material muito bom. Ele está na referência lá embaixo, tá? Fique tranquilo, depois você busca na referência que você vai encontrar lá. E aí, gente, para aqueles que já têm, né, uma melhor condição, né, que tem lá o computador ou até mesmo o GeoGebra instalado no celular, e aí tem essa batalha naval. Essa daqui, gente, foi a que eu mais gostei particularmente, né? Pelo seguinte, né? O estudante, ele encosta o mouse aqui, ó, no X. Ele vai variando esse X aqui, ó, para lá e para cá. E aí, gente, aparece aqui, ó, aparece dentro desse gráfico a imagem do submarino. No momento que aparece a imagem do submarino, aí você para, e aí já aparece aqui do lado esquerdo, não trouxe, né, a outra imagem, aparece do lado esquerdo aqui o eixo Y, e aí você varia o eixo Y até você acertar o submarino. E essa oficina de GeoGebra, gente, é muito legal porque ela também tem o material logo abaixo, questões, atividades, para você desenvolver aí as coordenadas cartesianas, né? Plano cartesiano. Então, gente, espetacular esse material, gostei muito. Eu acho que, assim, como sugestão, gente, recomendo, tá? São sugestões que acho que vai te auxiliar muito para você, professor, que está aí na frente de batalha, né? Que não é fácil. Às vezes você pega uma sala de aula numerosa, né? Uma sala de aula que dá trabalho, gente. E assim, gente, olha, eu tenho a dizer o seguinte: quando você tem algo planejado, né? Quando a sua aula foi planejada com antecedência,
Mesmo que esse planejamento ele seja um planejamento que, né, tá lá, né, você pensou, né, com detalhes e com carinho. Gente, a chance de sucesso é muito grande, né? A gente sabe que às vezes, mesmo você planejando uma aula, você terá dificuldades, tá? A verdade é essa. Mas se você não planejar, com certeza a dificuldade vai ser maior, tá bom? Então essa é a sugestão, tá? Tá no GeoGebra, sugestão que eu recomendo para você. E até a próxima. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que esse material seja de grande ajuda a você. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais. Fica aqui então o nosso agradecimento pelo tempo que passamos junto. Bom estudo a todos, ótimo trabalho. Nós acreditamos, professor, no seu potencial e precisando, nós estamos aqui. O Núcleo Pedagógico é o suporte para o seu trabalho, ok? Muito obrigado a todos. Até a próxima.